Olá, meu nome é Domênico Ur e nesse vídeo vamos discutir, via psicologia política, por que somos bolsonaristas. Então, algo que nos chamou a atenção após a derrota do Bolsonaro no último domingo foram essas manifestações, esses bloqueios de um monte de pessoas bolsonaristas nas estradas, nas ruas, na frente dos quartéis, pedindo golpe de Estado, fazendo marchas militares um pouco ridículas, saudações nazistas, acreditando nas fake news e com muita raiva, né? Então, para explicar esse comportamento, obviamente não dá para ficar apenas nas categorias racionais e temos que utilizar a psicologia, no caso a psicologia política, para pensarmos o porquê o nosso vizinho, o nosso amigo, ou até eu mesmo sou um bolsonarista com a camiseta da seleção. Então vou discutir em 5 pontos que são: primeiro, o primado emocional; segundo, contexto de crise e insegurança; terceiro, o pensamento dogmático que se forma; quarto, uma identidade narcísica, bem como um narcisismo expandido no grupo; e quinto, a função do líder, a sua presença ou a não presença. Bem, então primeiro, como todo comportamento político, há um primado emocional. E vemos claramente que há emoções ali atuando nos bolsonaristas que são a ira e o ódio. Então há muita raiva deles pela derrota do candidato que eles tinham e o medo, né, pelo que pode vir ali, o surgimento do comunismo, mudar a cor da bandeira e etc. Então a gente vê que aumenta essas emoções de ódio e raiva porque há um contágio, uma ressonância no estado grupal, algo que o próprio Le Bon, na Psicologia das Multidões, em 1895, já teorizava e que foi resgatado por Freud na Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 1921. Então, uma ressonância ali desse ódio que faz com que essas multidões se comportem de maneiras que as pessoas poderiam chamar de irracionais. Obviamente, há um outro funcionamento que o Deleuze e o Guattari falariam que eles estariam aparelhados pelo polo paranoico da máquina psíquica. Então há um funcionamento paranoico, persecutório, que faz com que eles acreditem nas fake news, nas más notícias, ou mesmo nas boas notícias para eles, e tenham uma ação bastante agressiva, bastante irritadista. Mas vale dizer que não são pessoas que têm um rebaixamento intelectual, não são pessoas burras, muitas são pessoas inteligentes, com boa formação, de classe média alta, e que ocorre esse funcionamento não por alienação, mas sim por um contágio emocional no qual se faz ter ações um pouco descabidas. É claro, né, a gente tem toda aquela discussão política econômica dos empresários do agronegócio, etc., mas isso não entra na questão porque é um vídeo de psicologia. Segundo, o contexto é de crise, insegurança e indeterminação. Um contexto que vem, obviamente, muito atrelado à intensificação do neoliberalismo, porque no neoliberalismo a gente sabe, temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar, nunca chegamos lá e sempre estamos devendo, muito cansados e devendo. Então, nessa sensação de crise, o que buscamos é certezas. Então, queremos ter certezas absolutas, fundamentalizadas ou fundamentalistas, que amparem nossas ações. Então, nesse momento de raiva e ódio, eu quero ter certezas e por isso que eu me fixo a uma determinada identidade, ou então essa questão, né, do amor pela nação, ou a questão de ter uma identidade no macho viril, que tem toda essa lógica de conter a insegurança vivida. Então, seja a fixação, né, a defesa ao território em que se vive, né, eu sou nacionalista, sou brasileiro, ou sou gaúcho, etc., ou a defesa à família, né, que são essas questões que se coloca para lidar com o mal-estar psíquico. Terceiro, obviamente, então, algo que decorre é um pensamento dogmático. Então, no âmbito da cognição, sempre teremos pensamentos fixos com verdades absolutas que têm essa função de justificar as minhas posições, justificar as minhas ações, por mais descabidas que sejam. Então, por isso que a gente vê as entrevistas na TV com esses bolsonaristas manifestantes, a gente fica pensando, nossa, né, eles estão no mundo da lua, são loucos, mas obviamente não são loucos. Eles estão criando argumentos para justificar as suas posições e, no caso, né, justificar um movimento extremista que quer romper a lei para mudar o resultado
da eleição da democracia, né? O que eles querem é um golpe, né? Eles afirmam totalmente essa autocracia. E por isso eles facilmente acreditam nas fake news, né? Então, aquela cena também descabida de pessoas rezando, orando a Deus, quando lançaram aquela fake news que o ministro Alexandre Moraes havia sido preso, né? Então, eles querem acreditar na sua ficção para que o seu movimento dê certo, para, obviamente, né, ter uma regulação psíquica das inseguranças e das incertezas, porque sabemos, né, quando estamos nessa instabilidade emocional e psíquica, é um momento de bastante sofrimento. E, obviamente, devido a esse pensamento dogmático, há uma intolerância enorme com qualquer coisa que seja diferente. Qualquer outra crença religiosa, valor político, valor sexual acaba sendo atacado. Quarto, então vemos que nos bolsonaristas há uma constituição de uma identidade extremamente narcísica, com alto grau de egotização. Digo egotização como se houvesse apenas uma erotização do eu, né, em que as energias libidinais são investidas apenas no eu, focando nessa identidade narcísica e não no acolhimento e no diálogo com outras identidades, outras pessoas e as diferenças. Mas esse caso é interessante que cria, né, esse ego superinflado, como se fosse um corpo cheio, tal como o Gregório Barenglete diria, né, o amigo, psiquiatra e esquizodramatista, recentemente nos deixou, ele falaria que havia um corpo cheio, né, dessa egotização gerada. Então o que é interessante no movimento bolsonarista é que não há apenas uma identidade narcísica, mas há, de certa forma, um narcisismo deslocado ao seu pequeno grupo. Então é como se fosse uma espécie de um narcisismo expandido que cria esse grupo interno, e um grupo interno que vai ter um grande antagonismo com o grupo externo. Então vocês vão ver que os bolsonaristas, eles são muito agressivos, né? Eles são muito hostis frente às diferenças e, no caso, às minorias, né? Então eles têm toda essa hostilidade com os comunistas, que nem sei onde estão, para falar a verdade, a esquerda, os petistas, as feministas e todas as minorias sociais, principalmente as minorias de esquerda. Isso é uma clássica teoria da psicologia social, que é a relação do in-group versus out-group, né? Então, há um deslocamento de tudo que é ruim, uma projeção de todos os aspectos negativos ao grupo externo, enquanto ao grupo interno é colocada as questões positivas. Isso também remete a um funcionamento que o psicanalista indiano chamado Wilfred Bion fala dos pressupostos básicos de grupo, de ataque e fuga. Então, o pressuposto básico de grupo, de certa forma, seria uma espécie de ilusão grupal que faz com que as pessoas acreditem que estão em tarefa, estão trabalhando, mas no caso estão apenas reagindo irracionalmente a alguma problemática vivida, né? Então, no caso, o Bion afirmaria que esse grupo estaria vendo uma grande fantasia grupal atacando o resultado da democracia como forma de querer imaginariamente mudar o mundo, mudar o país, mas isso fica no âmbito imaginário porque o que organiza o grupo é essa ação de ataque. E claro, né, depois que o grupo percebe que isso não é eficaz, haverá o segundo movimento, que é o movimento de fuga, o próprio esfacelamento. Então a gente percebe que há forças reativas imperando muito forte nos bolsonaristas que levam, né, que expressam esse ressentimento, esse rancor com a vida, esse niilismo, essa vontade do nada. E até é engraçado pensar que o próprio Nietzsche, o filósofo Nietzsche, já teria teorizado sobre o bolsonarismo muito antes do bolsonarismo existir. Então, o quinto e último ponto é a questão do líder. Qual que é a função do líder? Então, eu sempre falo, o bolsonarismo é um movimento anterior a Bolsonaro. Não houve um líder que manipulou essas pessoas, que fala o que eles devem fazer, tal como o Le Bon colocaria, né? E o próprio Freud falaria desse poder hipnótico do líder. No caso, o líder, né, o Bolsonaro, é aquele que canaliza o ódio e a ira desse grupo. Então é como se já houvessem essas moléculas fermentando, pululando no campo aberto da cidade há muito tempo. E claro, né, esses grupos racistas, sexistas, classistas, masculinistas, mais esses ismos terríveis e destrutivos que existem, eles já estão aí, mas no caso o Bolsonaro acabou canalizando, porque ele foi o porta-voz
desse ódio acumulado que sabemos que estrutura o Brasil desde o Brasil colônia, o ódio e o ataque ao outro, o ataque à diferença. Então, no caso, né, o líder, ele é uma expressão, ele não é uma condição sine qua non, e o que a gente viu com esse abandono do candidato derrotado, do Bolsonaro, a essas manifestações é que o grupo está se esfacelando, o grupo está em crise, então eles buscam referências, sejam aquelas coreografias, né? Não sei se vocês viram, deles fazendo marchas militares, ou mesmo aquela ideia da saudação nazista, ou seja, o que o grupo busca é referência, mas ele vai ter a sua força independente do líder, porque são essas moléculas microfascistas que estão soltas, que têm como finalidade o antagonismo e a destrutividade, e por isso que a extrema-direita, candidatos da extrema-direita já querem se lançar como o próximo Bolsonaro, né? Seja o Roberto Jefferson com aquela atitude estapafúrdia de jogar granadas e atirar na Polícia Federal, ou então a Carla Zambelli com aquela ação tragicômica, né? Claro que mais trágica, que é sair apontando a arma para as pessoas na região dos Jardins, em São Paulo. Então, obviamente, esse quinto aspecto, a não necessidade de um líder, é que você, tirando um líder, o grupo continua a existir. E no caso, o que se busca, né, as novas ofertas políticas da extrema-direita querem ocupar esse suposto espaço vazio, que ainda não é espaço vazio, e a Zambelli, como o próprio Nicolas em Minas Gerais, estão ali correndo para ver quem que vai ser essa oferta de 2026. E, obviamente, a gente não pode esquecer da situação de crise, crise econômica, crise valorativa, que faz com que as ofertas populistas sejam muito sedutoras, por isso que o Bolsonaro foi muito eficaz em 2018, em 2022 ele não conseguiu repetir o sucesso, por mais que tivesse um sucesso eleitoral, sim, sem sombra de dúvida, e que agora esse espaço vai ser disputado pela extrema-direita. E, de qualquer forma, esses movimentos populistas, o bolsonarismo é perigoso, não devemos discutir com os bolsonaristas na rua, porque eles estão armados, eles estão batendo nas pessoas, num movimento muito covarde, né? Porque eles estão totalmente jogados ao primado dessas emoções primitivas, do ódio e da ira e da destruição da diferença. Mas no caso que vamos ver nas próximas semanas é um esfacelamento do movimento bolsonarista e talvez uma migração de partes desse bolsonarismo para uma nova oferta da direita política. Mas, de qualquer forma, o ódio e os microfascismos estão à solta por aí e por isso que temos que ser prudentes e nos prevenir contra agressões gratuitas, lembrando que muitos deles são provocadores. Então, de certa forma, né, somos bolsonaristas devido a esses microfascismos, a emoções primitivas, ao contexto de crise que cria, né, que leva a um pensamento dogmático e essa identidade muito narcísica e egotizada que prescinde de um líder, mas esse líder pode potencializar, aumentar o quantum destrutivo do movimento.